Hoje a gente vai falar um monte sobre inteligência artificial, vai falar sobre o fim da greve dos roteiristas e como ele vai limitar o uso de inteligência artificial pelos grandes estúdios, vai falar sobre o manifesto do Elon Musk, por que ele não deu certo, aquele manifesto que pedia para pausar e todos os IAs, e a gente vai falar também sobre por que o ChatGPT entrou na internet e saiu da internet. Além disso, uma noticiazinha sobre racismo algoritmo, ou seja, racismo de IAs, e uma notícia sobre por que a Amazon não usa mecanismo de detecção de IAs nos seus livros. Fique com a gente. Nossa primeira notícia de hoje é sobre o fechamento da greve dos roteiristas de Hollywood. Enfim, a greve acabou. Os roteiristas aceitaram um acordo dado pelas grandes produtoras. E, como a gente já tinha falado aqui, um dos pontos era sobre limitação de IA. E aí, para isso, a gente tem uma matéria interessante da Wired dizendo, olha, o acordo foi bom em relação à limitação de IA, porém, ele confia demais nos estúdios. Não há nenhuma forma de garantir que essa parte da previsão seja cumprida. Olha, é uma discussão, mas, por outro lado, quando você ganha com uma certa demonstração de força, é possível que qualquer fraude a esse acordo seja muito mal vista e possa ensejar uma greve pontual contra um dos estúdios. E uma greve contra um só dos estúdios pode ser muito mais perigosa para a manutenção da vida daquele estúdio do que uma greve geral que todo mundo sabe que todos estão em greve, então não tem o que fazer sobre produção de conteúdo. Ninguém vai trocar de streamer porque todos os streamers estão sem conteúdo novo, já que uma greve de 3 meses está acontecendo. Essa é a primeira parte. A segunda parte, eu acho que é aquele que a gente já falou no nosso vídeo, se você quiser voltar lá, no nosso vídeo sobre a greve dos roteiristas. Uma das coisas mais relevantes que aconteceu foi que foi garantida a manutenção da reprodutibilidade da carreira. O que eu quero dizer com isso? Não basta você ter roteiristas, os grandes estúdios tinham o objetivo de utilizar a inteligência artificial para reduzir o número de roteiristas utilizados em cada produção, inclusive com algumas práticas que podiam evitar que novos roteiristas fossem formados. Não era só o uso de IA, mas, por exemplo, a inexistência, o fim dos roteiristas na sala de produção, durante as filmagens, que são roteiristas que acabam aprendendo como é que funciona a indústria em si, como é o resultado final do produto, por aí vai, e por conta disso se capacitam para ou se tornarem diretores, muitos roteiristas acabam se tornando diretores e produtores, mas também para se tornar roteiristas sêniores, para se tornar chefes, showrunners, como eles chamam, chefes de roteiro, eles entendem o processo produtivo inteiro. Como você estava diminuindo o número de profissionais na sala, você estava diminuindo o número de trocas entre roteiristas jovens, inexperientes e roteiristas experientes, e quando você estava tirando os roteiristas da fase de filmagem em si, você também estava diminuindo a capacidade de reprodução dessa massa de trabalhadores. Ambos foram garantidos por essa vitória. E essa regra que evitou que fez um acordo que limita o uso de IA. Em especial, ela impede o uso de IA para a produção do zero, para a produção de conceitos e algumas coisas mais. O acordo não está totalmente divulgado para o público. Uma das cláusulas de todos esses acordos nos Estados Unidos é uma certa confidencialidade dos termos exatos, mas isso já é o suficientemente satisfatório para os roteiristas, além dos ganhos salariais, dos ganhos de bônus, dos acordos em relação ao percentual e tudo mais. A greve foi portanto, vitoriosa. A gente tem que ver, e era uma coisa que eu também tinha comentado no outro vídeo, qual será o impacto dela sobre a forma de produção. A última greve aconteceu há 15 anos atrás, e ela mudou muito o perfil e o formato dos tipos de série que eram feitos, os tipos de conteúdo que eram feitos, e agora tem uma expectativa de que esse resultado também mude o tipo de conteúdo feito. Em 2007, um dos efeitos foi a explosão do reality show, porque durante os 3 meses que estava em greve era o tipo de conteúdo que você podia fazer, mas também foi um crescimento dos chamados prestige shows, os shows prestígio, os shows mais de luxo, como na época já estava sendo filmado, foi uma greve que ajudou a encerrar
a série Sopranos, que é considerada uma divisora de águas desse tipo de conteúdo, que é um conteúdo mais elaborado e feito de forma seriada, ao invés de cada episódio se resolve em si mesmo, que obriga você a assistir continuamente, que fazia o prenúncio de que haveria um streaming. Agora, com essa nova greve, provavelmente o formato típico do conteúdo de Hollywood vai mudar. A gente só ainda não sabe como, porque isso é imprevisível. Inclusive porque o modelo de streaming ainda não chegou a uma sustentabilidade, ainda não chegou a uma estabilidade econômica. Ele ainda não é um modelo que se reproduz de forma saudável. A gente sabe que a maioria dessas plataformas são deficitárias, muitas delas são atreladas a empresas com outros business, por exemplo, a empresa Disney é uma empresa de venda de merchan, muito mais do que venda de filme, ela vende boneco, ela vende licenciamento de marca, e a empresa Amazon, da Amazon Prime, vende tudo. É uma empresa varejista, então o interesse dela em estar em produção de conteúdo está atrelado a isso. A Netflix, que é uma streamer por excelência, ela apenas repassa conteúdo, ela não tem viabilidade econômica hoje, ela não dá lucro, ela dá prejuízo, e por cima com algumas discussões sobre se a econometria interna dela é verdadeira ou não. Por conta disso, a gente não sabe como é que essa greve vai mudar tanto o formato, o conteúdo, quanto como é que ela vai influenciar nessa disputa entre streamers com objetivos e práticas muito diferentes para chegar a um método mercadológico funcional. A próxima notícia é bastante conectada com essa primeira, e ela vem da Wired. AI detection startups say Amazon could flag AI bug. It doesn't. É basicamente uma discussão sobre a possibilidade de ferramentas de detecção de uso de IA para a redação. A Amazon é uma plataforma de livros do mundo, claro. Ela começou como uma plataforma de livros e hoje já existe uma discussão sobre se deve ou não marcar se os livros são feitos por IA. E aí o que é interessante desse artigo é que ele mostra todos os lados. Primeiro, ele começa falando que existem startups que dizem que tem boas ferramentas de detecção de IA. Depois comenta que não, essas ferramentas são relativamente falhas, esse é um problema real. Há uma, por assim dizer, uma corrida entre as IAs que se tornam cada vez mais difíceis de serem detectadas e as ferramentas que se tornam cada vez mais precisas em detectar o uso de IA ou não. E a Amazon simplesmente não aplica nenhum. Você pode fazer um livro pelo ChatGPT e colocar ele todo na Amazon, e a Amazon vai simplesmente vender ele sem nenhuma discussão sobre isso. Ela argumenta, entre outras coisas, que a detecção não é perfeita, mas, por outro lado, muitos autores têm reclamado que isso é um problema de copyright, isso é um problema de direito autoral, porque você pode, com o ChatGPT, copiar o estilo de uma pessoa que faz parte da sua produção intelectual. Isso é um tema que a gente já falou algumas vezes e vai continuar falando por muito tempo, que ainda não há uma solução jurídica para esse fato. Ainda não há uma solução regulamentatória para esse fato, de que o ChatGPT é treinado a partir do banco de dados de leituras de uma pessoa e, portanto, você pode mandar ele escrever no estilo de uma pessoa e ela escreve razoavelmente bem naquele estilo. Então, ela chupa o estilo daquela pessoa. Isso se conecta, obviamente, com a questão da greve de roteiristas, porque uma das discussões foi sempre, olha, você pode hoje em dia pegar o ChatGPT, colocar todos os capítulos de Law & Order dentro dele e mandar ele elaborar um novo capítulo, considerando que Law & Order tem quase 30 anos de funcionamento, existem milhares de capítulos em todos os spin-offs por aí. E você poderia facilmente fazer ele desenvolver um capítulo inteiro que fosse simplesmente um Frankenstein de outros capítulos, um uso de estilo, e alguma coisa fora alguma invenção de fato, alguma grande inovação ali. Dito isso tudo, essa disputa entre IAs detectoras e plataformas possivelmente é um vespeiro que a Amazon ainda não quer entrar. Acho que o que está por trás do texto, o que está por trás da nota da Amazon dizendo que ela não usa é que, olha, isso ainda não tem uma solução fácil. Então, ainda não vou tratar a questão de livros escritos por IA e se eu devo avisar os meus compradores que esse livro foi escrito por IA, porque ainda é um assunto muito espinhoso e difícil. Se esse tema da interseção entre direito e inteligência artificial te interessa, talvez te interesse assistir no dia 10 de outubro o nosso webinário sobre IA para escritórios de advocacia, o futuro do direito, onde eu,
a Suzana Deman e o André Santa Rita, iremos discutir esse tema. O evento é gratuito, mas a gente pede que você se inscreva e o link da inscrição está aqui na descrição do vídeo. A nossa próxima notícia também é sobre IA, é sobre aquele manifesto que há 6 meses atrás o Elon Musk e muitos outros assinaram, dizendo que o desenvolvimento de IA deveria ser pausado por 6 meses. A Wired foi lá e entrevistou parte desses e eles disseram, olha, a gente nunca esperava que isso ia dar certo. E também acabou chegando estatísticas claras, óbvias, que todo mundo percebe, de que o desenvolvimento de inteligência artificial, na verdade, está se acelerando. Existem mais empresas, mais pesquisadores nessa área, e cada vez investindo mais e desenvolvendo novas e novas ferramentas. Você não tem nem um limite econômico de número de pessoas participando desse mercado, nem um limite técnico. Você não tem uma pausa, você não chegou a nenhuma barreira tecnológica, cada vez mais, e as novas estão chegando a resultados mais impressionantes. E aí, o que aconteceu com esse manifesto? Qual era desse manifesto? Por que ele deu errado? Olha, a primeira coisa, eu sempre fui cético em relação a esse manifesto, por uma razão bem simples. Um bando de techs, um bando de grandes empresários do setor de tecnologia, em especial do Vale do Silício, todos eles que sempre foram muito otimistas em relação à evolução tecnológica, eles não são tecnocéticos ou tecnocríticos, que sempre, inclusive, fizeram promessas exageradas sobre o próprio desenvolvimento, lembrando que o Elon Musk disse que teríamos um carro automático em 2019, que estaríamos quase indo para Marte, por aí vai, nada disso aconteceu. Que, de repente, escolheram uma tecnologia para dizer essa aqui não é bom que a gente desenvolva. Enquanto para todas as outras, inclusive, eles marketeavam, eles propagandizavam os efeitos maléficos dessas tecnologias que eles mesmos desenvolviam. Mas nessa eles disseram, não, esses efeitos maléficos são demais, vamos parar. Na verdade, o que me parecia é que, em relação a esse manifesto em si, ele misturava receio de pessoas sérias e realmente interessadas e preocupadas com o tema, com retardatários desse desenvolvimento tecnológico. Ele era basicamente um pedido para a OpenAI, do Sam Altman, dar uma pausazinha para que a empresa deles desse tempo de correr atrás e chegar no mesmo patamar que o ChatGPT e DALL-E chegaram logo no final do ano passado. Por conta disso, eu sempre fui cético em relação a esse manifesto. Depois disso, ele tinha um problema prático. Você não pede para pausar. E essa foi uma das conclusões que muitas das pessoas que assinaram disseram para a Wired. Olha, a gente nunca imaginou que voluntariamente as empresas que fizeram um investimento tão grande, de repente escolhessem parar. Era mais para abrir uma conversa sobre regulamentação de IA. Dito isto tudo, ou seja, que possivelmente havia uma má intenção na redação dele por parte de alguns de seus organizadores, que eram grandes empresários, que chegaram atrasados nessa tecnologia, lembrando que o Elon Musk, ao mesmo tempo, dizia que queria pausar, ele dizia que estava desenvolvendo as próprias IAs, e também ter sido um pedido de pausa voluntária, ao invés de uma discussão regulatória, ou seja, voluntariamente nenhuma empresa vai desistir de um mercado e deixar as outras correrem atrás, ou você tem uma confluência social, um poder a partir provavelmente do Estado, ou possivelmente de múltiplos estados, pedindo para que isso pause, obrigando isso a ser pausado, ou esse tipo de pedido não acontece, esse tipo de pausa não acontece. Em algum sentido, é muito mais parecido com um acordo nuclear multilateral internacional que para uma tecnologia do que um manifesto escrito por meia dúzia de pessoas, muito mais relevante que ela seja. Mas, acima de tudo, também, é muito difícil você descrever o que significaria uma pausa na inteligência artificial. Inteligência artificial é uma área muito múltipla. O Templo, por exemplo, é cofundador, junto com a Unicamp, do BIOS, o Instituto Brasileiro de Ciência de Dados, que é uma instituição pública brasileira que desenvolve tecnologia agrária, tecnologia de saúde, tecnologia de educação. Não é chat GPT, não é sobre desempregar as pessoas, é sobre garantir que o grão não apodreça, garantir que o suprimento de oxigênio dos hospitais estejam sempre na quantidade correta. Isso também é IA. Você virar e dizer essa conta matemática aqui, essa forma de estatística,
No final das contas, a inteligência artificial é uma sobreaplicação da estatística, ela é uma conta matemática muito complexa e, por isso, muito útil, deve ser pausada, exige parâmetros muito melhores do que meramente dizer, olha, o IA vai desempregar todo mundo, vai matar todo mundo e vai se tornar consciente. Coisa que, inclusive, se você for conversar com um neurofilósofo, qual eu já estudei bastante isso na vida, a IA não está perto de se tornar consciente. Ela não está perto de se tornar o exterminador do futuro. É muito, muito, muito mais complicado do que isso. Por conta disso, esse manifesto falhou. Por conta de todas essas falhas, esse manifesto falhou. Mas a IA vai parar? Olha, eu acho que a gente poderia pensar um conjunto de aplicações que devem ser regulamentadas sim, e que, por conta disso, vão acabar sendo limitadas por regulamentações sucessivas. Em especial, a gente deve lembrar que o maior órgão que consegue limitar o desenvolvimento de IAs, bom, basicamente dois, mas é a União Europeia nas suas discussões concorrenciais, ela tem uma capacidade, por conta do imenso mercado da União Europeia, que é o maior mercado do mundo, se você considerar ele como um só, tem tido um poder regulatório em relação a questões concorrenciais que acaba sendo bastante importante. Os Estados Unidos na discussão sobre segurança de dados, o que, na verdade, muitas vezes escamoteia uma guerra comercial do setor tecnológico com a China, e a própria China. Então, basicamente, os três maiores mercados do mundo conseguem colocar alguma limitação, mais ou menos nessa escala. A União Europeia tem um poder de influência maior e uma preocupação maior. Os Estados Unidos têm um poder de influência muito grande, mas as suas capacidades regulatórias são bem limitadas hoje, o governo regula muito poucas coisas, e a China regula muito, mas o poder de influência em outros países acaba sendo muito baixo. Dito tudo isso, vamos ver como é que ficam as IAs no próximo tempo, mas a tendência é que esse crescimento do desenvolvimento de inteligências artificiais continue para os próximos anos. A próxima notícia também é sobre IA, também é sobre o ChatGPT. O ChatGPT ficou um tempinho fora da internet. O que aconteceu foi que o ChatGPT tinha uma ferramenta ligada ao Bing, uma aplicação que permitia que você utilizasse a internet hoje. O ChatGPT tem uma base até 2021, setembro de 2021. Mas assinantes do Plus e do Enterprise, ou seja, do ChatGPT pago, podiam acessar a ferramenta e podiam acessar sites atuais, recentes. A ferramenta foi colocada no ar, pouquíssimo tempo depois foi retirada do ar e agora está de volta. Mas não foi o Wi-Fi dela que caiu. O que aconteceu com a ferramenta é que ela permitia que o ChatGPT buscasse artigos em sites com paywall, sites que vendem o seu conteúdo, em especial sites jornalísticos. Para evitar que isso acontecesse, foi desenvolvida uma aplicabilidade que permitia que sites se excluíssem dos crawlers do ChatGPT. Crawlers são robozinhos que entram dentro da internet, ficam buscando dados, informações e colocando numa base de dados. São buscadores de base de artigos e informações para inserir em base de dados. A partir do momento que essa funcionalidade surgiu e permitiu que sites com paywall dissessem eu não quero que meu conteúdo seja roubado ilegalmente pelo crawler do ChatGPT, roubado contra a minha vontade pelo crawler do ChatGPT, o ChatGPT e a aplicação com a Bing voltou a funcionar e hoje estará no ar. Essa é uma discussão que a gente já teve sobre como é que o ChatGPT se apropria de dados, informações escritas, estilos da internet como um todo e como isso pode infringir direito autoral. Por conta disso, o ChatGPT não quis bater cabeça com o grande jornalismo, não quis bater cabeça com sites que produzem dados e, por conta disso, criou essa possibilidade de se bloquear a chegada dos crawlers. Mas agora, feito isso tudo, o ChatGPT volta à internet, volta a conseguir conectar, e quem usa o ChatGPT Plus ou o ChatGPT Enterprise, por enquanto, pode utilizar a internet pode utilizar o ChatGPT para utilizar sua funcionalidade de linguística, de fala, de linguagem, com toda a internet, com conteúdo atualizado, não só até setembro de 2021. Essa funcionalidade também estará em breve disponível para os usuários free, usuários gratuitos, os que não pagam o sistema premium do ChatGPT para OpenAI.
Portanto, o ChatGPT está de volta à internet, e daqui a pouco até a sua casa você poderá utilizar o ChatGPT na internet. E eu vou fechar aqui com uma recomendação de uma entrevista que está na Tilt, que é o site de tecnologia da UOL, com uma professora chamada Hua Benjamin, professora de Princeton, nos Estados Unidos, que escreveu 2 livros. Race After Technology, ou seja, questões raciais depois da tecnologia, e Viral Justice, justiça viral. Esse não é um tema exatamente novo, apesar de ser um tema que a gente não evoluiu muito, não evoluiu tanto quanto a gente deveria. Basicamente, existe uma possibilidade tanto de racismo algorítmico quanto dos algoritmos reproduzirem o racismo existente. Na verdade, essa é a grande origem do problema, e por conta disso acabarem tendo efeitos bastante danosos, porque quando você está lidando com gestão algorítmica da vida, você não tem como apelar a nenhuma humanidade. Ou seja, se há um racismo um preconceito, ou qualquer, naquela situação, você não tem como dizer, olha, eu sou uma exceção, olha, não é por aí, olha, o que aconteceu comigo foi injusto, porque você não consegue apelar a uma matemática que está reproduzindo o racismo. Tem um livro bastante interessante também, além desses dois livros bastante interessantes, Weapons of Math Destructions, o Arma de Destruições Matemáticas, da Kate O'Neill, e o Algorithms of Oppression, que especificamente fala sobre o Google. O Brasil tem estudiosos bastante interessantes sobre isso, o Davidson Faustino, a Nina da Hora, o Tarcísio Silva, todos eles pessoas que vocês deveriam acompanhar. Mas, além disso tudo, no Instituto Brasileiro de Ciência de Dados, cofundado pelo Templo, existe toda uma linha de pesquisa em fairness, toda uma linha de pesquisa em evitar que esse tipo de injustiça algorítmica aconteça, e pesquisar como ela acontece e como ela pode ser evitada matematicamente, como é que você faz algoritmos antirracistas, como é que você retira o racismo de algoritmos, ou retira a reprodução do racismo na sociedade de dentro daquela matemática. Esse é um tema bastante emergente, é um tema que importa a todos, não pode ser visto como uma questão menor. Ele também impacta o lucro de empresas. Quando um algoritmo considera um negro um mau pagador e considera um branco um bom pagador por ser negro e por ser branco, ele, na prática, está vendendo para o banco uma má informação, uma informação que fará ele ter prejuízo ali em diante. Por conta disso, várias empresas começam a ter uma preocupação em como mitigar ou evitar completamente esse tipo de problema. É uma questão matemática complicada, por isso o Instituto Brasileiro de Ciência de Dados tem uma área de fairness, ou seja, exige que hajam pesquisadores de inteligência artificial, mas é uma questão muito importante que tem um impacto social e econômico muito grande. Por conta disso, acredito eu, que em breve a gente começará a ter as primeiras soluções. Enquanto isso não chegar, dá uma lida nessa matéria, segue esses pesquisadores que eu citei, eles têm materiais muito interessantes sobre esse tema que podem ajudar vocês a darem uma entendida melhor no problema e, principalmente, entender como evitar e como não aplicar inteligência artificial dessa forma. Essa semana aí eu estou testando um outro estúdio, a varanda da minha casa, filmei no final da tarde, por conta disso já está bem escuro. Eu não sei o que vocês acharam disso, achei que pudesse ser um lugar mais intimista, mais agradável. Se tiver alguma opinião sobre isso, bota aí nos comentários que a gente vai levar em consideração. Essas foram as notícias da semana, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, aperta o sininho, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Twitter, me siga no Twitter. Todos os links para isso estão na descrição e até semana que vem.